uma mensagem, a mensagem do reino, que ao meu ver, pelo conhecimento que eu tenho da palavra, do entendimento da Bíblia, que todo cristão precisa ter. Todos os demais temas da Bíblia estão atrelados a esse tema reino de Deus, reino dos céus, reino milenar, em suma, reino. A palavra reino é uma palavra central em toda a Bíblia. Hoje nós vamos mostrar que, de fato, sem a compreensão desse tema, o reino de Deus, nenhum cristão pode ter uma vida equilibrada a partir do seu conhecimento bíblico. Amém? Já foi constatado que muitos homens do passado, se não a maioria deles, que tiveram vida equilibrada, que foram homens de Deus, que cooperaram de alguma maneira para o progresso da igreja, para a sustentação da igreja, eram homens que tinham pelo menos clareza sobre dois temas: salvação e reino. Aqueles que não têm clareza sobre salvação e sobre reino, não podem ajudar de alguma maneira a igreja num contexto universal. Eu não me refiro a um aspecto local, mas a igreja, a edificação como corpo de Cristo, historicamente falando, é preciso ter esse equilíbrio e este conhecimento entre salvação e reino de Deus. Por isso, a nossa primeira conferência foi sobre a salvação eterna de Deus. E essa conferência, o reino dos céus, ou o mistério do reino dos céus. Amém? Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 29, versículo 10 em diante, diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade, ou em eternidade. Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Eu quero ler com os irmãos o versículo 11. Eu quero falar as frases e peço que a igreja repita no mesmo espírito, com o mesmo coração. Deus, Senhor. Vamos fazer um coro em uma só voz. Eu falo, vocês repetem. Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Teu, Senhor, é o reino. Teu, Senhor, é o reino. Fale com o seu coração. Teu, Senhor, é o reino. Você, quando diz essa palavra, você tem que falar entregando a Ele o reino. Talvez você não tenha entendido. Você precisa entregar a Ele o reino. Um reino que foi usurpado no início. Amanhã nós vamos tratar com propriedade do que estamos dizendo. Um reino que na eternidade passada foi usurpado por Satanás. E que depois que ele corrompeu a humanidade, corrompeu o homem, essa mesma inclinação, essa mesma natureza de rebelião dentro do homem, também usurpa dele este reino. Por isso que na oração que o Senhor nos ensinou lá no livro de Mateus capítulo 6, ao nos ensinar a orar, ele disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. As três primeiras orações, dizem respeito à vontade de Deus e ao reino de Deus e ao nome de Deus.
E como é que essa oração termina? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! Então diga, porque teu, Senhor, é o reino. Porque teu, Senhor, entrega, é o reino. Entrega a Ele. Teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Amados, nós escolhemos esse texto para começar essa conferência, abrir essa conferência, falando sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, sobre o reino milenar, sobre o reino de modo geral, porque vemos aqui uma oração de uma pessoa que sabia o que era o reino de Deus. Basta que os irmãos leiam a história de Davi, alguém que não somente conheceu na revelação divina o que era o reino, mas alguém que aprendeu na experiência a vivenciar esse reino, e alguém que foi colocado como rei para manifestar este reino na sua própria pessoa. É importante que nós comecemos essa noite trazendo o entendimento, trazendo o conceito adequado sobre o que é reino de Deus. Hoje nós vamos falar o que é reino de Deus. Sábado à noite, vamos falar sobre o que é o reino dos céus. Embora muitos dos teólogos não concordam que haja diferença, dizem que reino de Deus e reino dos céus constitua uma só coisa, mas por que então que só o Evangelho de Mateus traz-nos a expressão reino dos céus? Vocês não encontrarão em nenhum lugar da Bíblia Sagrada a expressão reino dos céus, senão tão somente no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que trata com propriedade, de modo específico, sobre o reino de Deus, dentro de uma dispensação específica de 1000 anos, e portanto ele utiliza o termo reino dos céus. Reino de Deus, queridos, ele deve ser compreendido pelo menos com 3 conceitos progressivos, que um leva ao outro. Primeiro ponto, reino de Deus diz respeito à soberania do próprio Deus. O que isso significa? Deus, ele tem atributos. Ele tem amor, sabedoria. O que mais que ele tem? Atributos divinos: justiça, bondade, fidelidade. Ou seja, Deus, ele possui atributos, mas algo importante que nós devemos compreender é que todos esses atributos não são fora de Deus, mas é o próprio Deus. Por isso a Bíblia afirma: Deus é amor. Não é dito que ele possui amor, porque se ele possuir algo que esteja fora dele e que não seja ele próprio, então ele é carente de algo que não é ele, e assim ele deixaria de ser Deus. Por isso Deus é amor, Deus é justiça, Deus é soberano, Deus é soberania, Deus é governo, Deus é rei, ele é em essência. Reino de Deus é o próprio Deus. Ele é o reino. Ele é a autoridade. Ele, na sua essência de eternidade a eternidade, ele é soberano. E portanto, ele é Deus. E diante desse Deus, deve se calar todos os homens. Deve se curvar todos os homens. Até os vermes devem se curvar diante do Deus soberano. Reino de Deus, o que é? É Deus. É o Deus soberano. 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 15, nos diz que Deus é o único soberano. Ou seja, existem atributos divinos que ele comunica ao homem. Por exemplo, Deus é justiça e ele comunica a sua justiça a nós. Deus é amor, ele comunica amor a nós. Deus é soberano e é dito, ele é o único soberano. Deus não compartilha a sua soberania com ninguém, nem com anjos, nem com arcanjos, nem com serafins,
nem com querubins, nem com homem, nem com animais, nem com qualquer espécie de criatura no universo. Ele é o único soberano, conforme Paulo nos diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Ainda que ele compartilha conosco o seu governo, mas ele não entrega, ele não dá a si mesmo como soberania a ninguém. Por quê? O que significa dizer que Deus é soberano? Por que ele não pode compartilhar a sua soberania com alguém ou com ninguém, como queira? O que é ser soberano? Ser soberano é ser essencialmente, não com algo fora de si, mas essencialmente altíssimo. A Bíblia em vários lugares fala que Deus é o Deus altíssimo. Vejam bem, Salmo capítulo 97, só para nós não ficarmos nos conceitos. Salmo 97, versículo 9. Diz assim: pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os céus. Deus é soberano porque Ele é altíssimo, porque Ele é todo poderoso, porque Ele está acima de todos os deuses. Por mais que neste mundo haja deuses, por mais que Satanás julga-se um deus, por mais que faça deuses de pau, de pedra, de tijolo, de bronze, de ouro, de ferro, do que quer que seja, por mais que o homem se coloque contra Deus, afronte a Deus, diga que Ele não existe, mas a Escritura declara que Ele está acima de todos os deuses. Algo para os irmãos terem uma leve compreensão da sua soberania, daquilo que Ele é. Leia Daniel capítulo 3. Rapidamente, nós temos muito texto para ler. Daniel capítulo 3, versículo 26. Amados, tudo que nós vamos falar nessa conferência até domingo é um resumo do resumo. Nós temos toda uma programação a falar aqui, e nós queremos deixar de antemão claro, nós não temos como falar todos os textos que tratam do reino. Nós selecionamos aquilo que julgamos ser, no momento, mais importante. Mas é lógico que os irmãos têm aí uma Bíblia inteira para navegar esse assunto, né, e crescer. Daniel capítulo 3, versículo 26. Aqui na ocasião em que os 3 jovens amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, estavam por ser lançado na fornalha de fogo. Diz assim: então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse. Todos aqui conhecem essa história. Nabucodonosor havia feito uma grande estátua de ouro, e atentem para a metragem da estátua. Tinha 6 côvados, melhor, 60 côvados de largura por 6 de altura. O número prevalecente é o número 6, é o número de homem. Está lá em Apocalipse 13, versículo 18. Uma imagem que representa ali, em antecipação, a imagem da besta. Os irmãos, se quiserem ter uma impressão sobre o que significa isso, podem assistir a primeira mensagem da primeira conferência sobre salvação. Nós falamos sobre o antropocentrismo, tão real e tão presente no meio cristão evangélico dos dias atuais. Ele erigiu uma grande imagem, e ele diz que todos ali deveriam adorar aquela imagem que ele tinha feito. Atenção que quem está trazendo essa ordem de adoração a um ídolo, a uma imagem, é um rei. Mas não é um rei comum, é um rei muito grande, porque no tempo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Babilônia era o maior império, a maior potência mundial daquele tempo. Então Nabucodonosor não era pouca coisa, ele era muita coisa. E por ser muita coisa, ele disse assim: eu quero que todos vocês se prostrem diante da imagem que eu erigi, porque eu sou Nabucodonosor, rei de Babilônia, e tenho poder, tenho autonomia. São os reflexos do pensamento de Nabucodonosor. Eu posso
mandar com que vocês se prostrem diante desta imagem. E se alguém se atrever a não se prostrar, eu posso acender uma fornalha e matá-los queimado. Porque eu posso, porque eu sou rei, abre aspas, porque eu sou soberano, fecha aspas. Ele pode de fato. Fez lá a estátua, e aí colocou uma banda. Toda essa descrição é uma referência ao reflexo do pensamento dele. Atentem para o final da história. Quando a banda tocar, os símbolos, o pífaro, a gaita, todos devem se prostrar diante da imagem que eu, Nabucodonosor, erigi. E tinha um arauto que propagava, que clamava, que convidava as pessoas. Amado, quando a banda tocou, foi aquele ruído de pessoas de joelhos, se batendo ao chão, se prostrando, com o rosto em terra, diante de uma imagem que um homem havia erigido, havia erguido. Mas no meio daquela multidão, havia 3 homens, que tinham clareza, consciência, revelação, de que só há um Deus, de que só há um soberano, de que só há um Altíssimo em todo o universo. E eles falaram: nós não vamos nos prostrar, porque afinal, quem diz é Nabucodonosor. Mas há um rei, acima deste rei, e esse é soberano, e esse tem poder sobre a vida, sobre Nabucodonosor, sobre os reinos, sobre o universo, sobre o fogo, sobre anjos, sobre demônios. Ele é maior do que tudo. E aí então, chamaram o rei. Qual foi mesmo o decreto que tu assinaste, dizendo que quem não se prostrasse seria jogado na fornalha de fogo ardente? Sim, pois é, há 3 jovens aí, hebreus, que estão dizendo que não se prostrarão diante da tua imagem. Manda-os chamar e traga-os até a mim. Os 3 jovens foram, respeitosamente, porque também conhecem e reconhecem a autoridade. Diante de um rei, devemos obedecer às autoridades, devemos honrá-las, devemos respeitá-las, não podemos nos rebelar contra a autoridade. E eles então, seriamente diante daquele rei, o rei diz assim: fiquei sabendo que vocês não se prostraram, porque há um Deus, um céu. E contou a história. Nós somos hebreus, temos revelação, temos entendimento, que só há um Deus soberano, poderoso, altíssimo, e que nós não devemos nos dobrar diante de qualquer outro Deus ou imagem, por melhor ou maior que seja, porque não há nenhum Deus maior do que o nosso Deus. E Nabucodonosor falou assim: olha, rapaz, estou vendo que vocês são jovens, falta-lhes experiência, então eu quero dar uma oportunidade para vocês, uma chance para vocês, vou pedir que a banda toque novamente, para que quem sabe vocês não se arrependam, vocês não reflitam melhor, e assim se prostrem, para que não percam as vossas vidas, porque a fornalha está acesa. E que eles responderam: não perca o seu tempo. O que o Senhor deve saber é que há um Deus no céu maior do que a tua pessoa. Tu não és soberano, Ele é soberano, ainda que Ele te conferiu o reino, ainda que Ele te conferiu a autoridade, mas é uma autoridade debaixo da autoridade dEle, e portanto eu sou submisso primeiramente ao Rei dos Reis, depois a ti. O rei ficou furioso e mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais, intensifica 7 vezes, porque esses varões, esses homens, estão desafiando a minha autoridade, o meu poder, a minha soberania. E ele declarou as tristes palavras de toda a sua existência. Está aqui no capítulo 3, versículo 15. Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas? Quem é? O que ele disse? Quem é o Deus? Eu sou Nabucodonosor. Quem é o Deus que poderá livrá-los?
Amados, os 3 jovens foram amarrados de cordas com suas roupas, com seus chapéus, e foram lançados dentro da fornalha 7 vezes aquecida. Diz a Bíblia que o calor era tão intenso que os homens que lançaram os 3 jovens morreram pelo calor da fornalha. Então, toca a banda, todos se prostrando e continua a festa, porque fica aí de exemplo para quem se rebelar contra o meu reino, contra a minha soberania, contra a minha autoridade. Quem é o Deus que poderá livrá-los da minha mão? E continuar a festa. E aí vem a curiosidade do rei, querendo saber como é que os jovens estão lá, o torrão, o churrasquinho, né? E aí ele vai devagarzinho de longe, ele olha. Amados, eu fico pensando, o rosto do rei empalideceu, ficou pálido. Ali ele se encontrou consigo mesmo e ele começou a perceber que ele não era nada, e que Deus é o rei, que Deus é tudo. Ele olhou, chamou os conselheiros, chamou os soldados. Talvez ele achava que ele estava delirando. Afinal, quantos nós mandamos? Não foram 3 que nós mandamos? Sim, rei, foram 3. Por quê? Porque eu vejo 4 homens. Diga glória a Deus. Eu vejo 4 homens, e eles não estão presos, e eles não estão atados, e eles não estão tristes, e eles não estão queimados, mas eles estão livres, libertos, passeando no meio do fogo. Glória a Deus. E o 4 é semelhante ao Filho de Deus. Manda-os tirar de lá. Veja o versículo 26 que nós lemos. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: olha que sábias palavras. Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. O que é o Deus Altíssimo? É o Deus que controla o fogo, é o Deus que controla a Babilônia, é o Deus que controla o Egito, que controla todas as nações do mundo, que controla o universo, que controla o sistema solar, que determina a distância da lua para a terra, do sol para a terra, que determina o movimento de rotação, de translação, que determina a primavera. A terra está inclinada em torno do seu eixo. Essa inclinação possibilita que haja primavera, que haja outono, que haja inverno. E por que está inclinada? Porque Deus disse: fique inclinada. Eu sou Altíssimo, eu sou soberano. Eu não mando apenas em uma parte, eu mando em tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é eterno. Ele é o reino. Ele é o reino. Em essência, o reino também vai um pouco mais adiante. O reino é o exercício de sua soberania. Ele é o reino, só que ele tem um exercício, ou seja, ele executa planos, ele realiza os seus projetos. Abram Isaías capítulo 46, em nome de Jesus, e leia comigo os versículos 9 e 10, e veja que reino também, por extensão, por continuação, é o exercício da sua soberania. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Amados, os irmãos sabem que o homem sempre foi propenso a fazer deuses, ídolos, né? Até mesmo porque Satanás trabalha levando o homem à fabricação de deuses, de ídolos. Mas Deus começa a dizer assim: olha, lembrai-vos
das coisas passadas da antiguidade. Deus nos convida a olhar para trás, para a história. Ele nos convida a olhar para os reinos do passado. Babilônia, que teve sua origem em Babel. Gênesis capítulo 10 e 11. Olhai para as coisas passadas da antiguidade. O Egito, que foi nação poderosa sobre a terra. A Síria. Babilônia, posteriormente. Média e Pérsia, grande potência mundial depois de Babilônia. Grécia. Roma, Império Romano. Está dizendo, olhai, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Deus está nos convidando a olhar para a história, para o curso da história. Você fala assim, mas o que tem a ver lembrar das coisas passadas da antiguidade? 2 pontos. Ele diz que eu sou Deus. Isso é reino. Isso é reino. Eu sou Deus. Ele diz mais, e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Então veja, reino é o exercício da sua soberania. Desde o princípio, ele está anunciando o que vai acontecer. O que é um governo? Está aí o nosso governo novo, Arruda. Qual a função dele? Não é definir as diretrizes, como sucederá, como vai ser, o que acontecerá. Isso não é governo. Aqui, ó, Deus está dizendo, eu sou Deus. Lembrem, olhem para a história e verifique que eu estou determinando o que vai acontecer. Reino de Deus é o exercício da sua soberania. O que há de acontecer, e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Reino, portanto, é o exercício da soberania de Deus. Terceiro, reino também é, por extensão, por continuação, a esfera de domínio do exercício da soberania divina. Deus é o rei, Deus é soberano, Deus é o reino. E agora ele tem o exercício, ele está executando a sua vontade, o seu querer, ele está dirigindo, ele está determinando como será. E talvez alguém diga, não, mas na terra tem tsunamis, na terra tem furacões, na terra tem vendavais, na terra tem vulcões, na terra tem terremoto, na terra tem um homem, tem o exército, tem os poderosos, tem os sábios. Será que algum desses elementos podem obstruir o caminho de Deus? Se Deus falar assim, eu vou passar por este meio aqui, ó. Vou começar aqui, vou até o final. Pode surgir em sua frente o que for. Ele diz, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Isso é reino de Deus. O exercício, só que esse exercício do seu governo não se restringe à terra, não se restringe ao homem. Essa esfera de domínio, que em terceiro plano é o reino de Deus é o próprio Deus, reino de Deus é o exercício da sua soberania, reino de Deus é a esfera, é toda a área em que ele atua, que é todo o universo. Não é somente a terra, não é somente o homem, é desde o verme, desde o germe, desde uma bactéria, um fungo, um vírus, até as constelações, o infinito, o cosmo, todo o universo. Deus
é soberano de eternidade a eternidade em todo o universo. Quando nós falamos sobre a abrangência desse reino, dizemos que a abrangência acontece no tempo e no espaço. No tempo por quê? Porque de eternidade a eternidade. Nunca houve um segundo, na história em que ele deixou de ser soberano, em que deixou de ser rei, em que deixou de exercer a sua soberania. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo capítulo 90, versículo 2. Daniel capítulo 2, versículo 20. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Nos céus, na terra, debaixo da terra, em todo o universo. Isto é reino de Deus. Vamos repetir? Reino de Deus é o próprio Deus como soberano, é o exercício da sua soberania e é a abrangência em que ele exerce a sua soberania, que é de eternidade a eternidade em todo o universo. Agora preste atenção. De eternidade a eternidade. Na eternidade passada, antes que houvesse mundo, antes que houvesse vida criada, antes que houvesse qualquer coisa criada, lá estava Deus na eternidade. E ele disse: eu vou caminhar, e eu vou cruzar o tempo. Deus estabeleceu que haveria o tempo, ele projetou no seu plano eterno a criação, anjos, principados, potestades, poderes, domínios celestiais, mundos habitados, e a terra criada, com o homem criado. Ele definiu que haveria de ter um tempo, e ele determinou: eu vou cruzar de uma extremidade a outra, eu vou caminhar, eu vou passar pelo tempo, vou me fazer temporal na pessoa do meu filho encarnado, e eu vou chegar na eternidade futura. Então, todo esse caminhar de Deus, de eternidade a eternidade, é o exercício do seu governo. Até mesmo a morte de Jesus é um ato do governo de Deus. Não pensem, passou algumas imagens do filme ali, Paixão de Cristo. Não sei qual é o parecer de vocês sobre esse filme, também não me interessa muito, não queremos discutir essas questões, mas veja, quando Jesus sofria na cruz, Atos, no capítulo 4, nos diz que ali era um ato soberano de Deus. Deus mandou o seu filho para aquilo. Jesus, de certo modo, foi preso, mas de outro modo ele se entregou. É um ato soberano, é o exercício do governo de Deus. Ele é que age, ele é que determina. Não pensem que o homem é que fica manipulando os caminhos de Deus. Não, isso não é verdade. Eu sei que hoje em dia vivemos numa época antropocêntrica, em que a maioria dos cristãos são arminianos. Um homem com a concepção terrena a respeito de Deus, que pensa que o homem é capaz de mudar os caminhos de Deus. Isso não é verdade, de acordo com a Escritura. Isso não é verdade. Deus é Deus, o homem é criatura. Somente quando o cristão entende isso, ele se torna de fato um servo. Até então, ele é um Deus em pequena escala que usurpa o reino de Deus. Então esse trajeto de eternidade, cruzando o tempo até a eternidade futura, é o reino de Deus, é o plano de Deus, é o projeto de Deus. Então entenda, na história de Deus, de eternidade a eternidade, o que está envolvido aqui? O que está envolvido? Deus decidiu
Depois de criar anjos, seres espirituais, criar criaturas na terra, ele decidiu compartilhar o seu reino, não a sua soberania, o seu reino com seres criados. Ele entregou, amanhã de manhã, falaremos com propriedade sobre isso. Ele entregou o reino, ou o exercício do seu governo, na mão de Lúcifer. Está aqui. Você vai governar desde os céus, não o céu do trono de Deus, os céus de seres criados, onde estão principados e potestades, a terra. Você vai governar. Mas o que esse ser criado fez? Ele usurpou. Ele disse: a partir de agora eu comando, domino. Eu não quero ter um reino compartilhado, porque Lúcifer, ao receber de Deus, eu falo Lúcifer tratando-se antes da queda, porque depois da queda ele é Satanás. Quando ele recebeu, ele deveria governar debaixo de governo. Mas ele não queria isso. Ele usurpou, ele tomou, ele desafiou a Deus. Então a história da Bíblia, a história de Deus, começando na eternidade, é de um reino que foi comunicado, primeiro. Segundo, um reino que foi usurpado. A história da Bíblia começa um reino compartilhado, um reino usurpado. Gravem essas duas coisas na mente e no coração. Qual foi o resultado? A partir de então, Deus começa a caminhar. Ele entra no tempo caminhando. Para quê? Por que que o verbo se faz carne? Por que que na plenitude dos tempos, falaremos sobre isso com particularidade no sábado à noite, por que que na plenitude dos tempos o eterno se faz homem, o infinito se torna, de certo modo, finito na humanidade? Alguém fala, para morrer. E por que morrer? Para perdoar os pecados. Mas isso aí é superficial. Isso é princípio elementar da fé. Lá no Apocalipse vai responder. Todo esse trajeto de Deus, esse caminhar de Deus, esse caminho de Deus, constitui Deus entrando na história, pelo exercício do seu governo, para resgatar o reino comunicado que foi usurpado. Ele veio para resgatar esse reino, levá-lo sobre si, juntamente com a sua igreja, juntamente com o seu povo, e chegar até o reino milenar, gozar dos benefícios de ter resgatado esse trono, esse reino que foi usurpado, e então no final falar: Pai, aquele reino que foi usurpado é teu, estou te entregando. Por isso Jesus é chamado de o servo sofredor. Por que servo? Porque no momento que o filho entra na história e começa a caminhar, ele está sob governo, ele está dentro de um projeto de Deus para trazer de volta esse reino e devolver ao Pai. A história da Bíblia começa com um reino compartilhado, continua com um reino usurpado, prossegue com um reino reconquistado, um reino redimido pelo preço de sangue, pelo preço da renúncia, pelo preço da abnegação, pelo preço dos sofrimentos, pelo preço da morte. E aí chega no reino milenar como um reino conquistado e é entregue ao Pai como um reino resgatado. A história da Bíblia é a história do reino. Todas as demais doutrinas, redenção, perdão de pecados, salvação, dons espirituais, qualquer que seja o tema, deve estar atrelado ao tema principal, o reino
de Deus. Tem que estar atrelado. A interpretação da Bíblia deve partir dessa linha que vai de eternidade a eternidade. Um reino compartilhado, um reino usurpado, um reino reconquistado, um reino conquistado, um reino devolvido, restaurado, resgatado. O reino eterno. Não temos como fugir desta linha. Então, isso aqui é basicamente o que nós vamos ver de amanhã a domingo. Cada detalhe, nós vamos passar por eles. Aqui, ó, detalhando dentro da Escritura e como foi que aconteceu. Os processos, a morte de Cristo. No sábado à noite, quando Cristo carregava a cruz, ele dizia, aquele ato era como quem dizia: Pai, cumpra-se a tua vontade. A tua vontade é ter de volta aquilo que é teu. Glória a Deus. Sábado à noite. Por isso que a Bíblia diz que existe o caminho de Deus. E nesse ponto, poucas pessoas e poucos cristãos entendem. Querem ver uma coisa? Vamos ler alguns textos. Vamos abrir no Salmo 103. Esse caminho, quando nós falamos que Deus saiu da eternidade, cruzou o tempo e vai chegar na eternidade futura, esse trajeto de Deus é chamado o caminho de Deus. Salmo de número 103, versículo 7, diz assim: manifestou os seus caminhos a quem? A Moisés. E os seus feitos? Amados, prestem atenção. Deus revelou os seus caminhos a Moisés. Ao povo de Israel, todavia, revelou apenas os feitos. Por exemplo, quando nós vemos um pregador eloquente, abençoado, servo de Deus, mas que tem uma insistência, pois tem sobre si, acredita, um ministério, e fica ali pregando insistentemente os milagres de Jesus. Jesus curou o cego, isso é bênção, curou, não é verdade, ele cura hoje. Vocês creem nisso? Cura o cego, paralítico, ressuscita o morto, faz tudo isso. Mas que fica ali pregando a cura do cego, a cura do coxo, a cura do leproso, e não consegue ir além do ato, além do feito, além da cura. Essa pessoa está como os filhos de Israel. Ele tem a revelação dos feitos, do que ele faz. O que ele fez? Curou o cego, maravilha. Vamos aplaudir Jesus pela cura do cego. Que bênção. Mas por que ele curou o cego? Tem algo maior. Tem algo maior. A Moisés, Deus revelou os caminhos. O que são os caminhos de Deus? É a revelação da trajetória de Deus. De onde ele saiu, por que ele saiu, para onde ele vai. E o mais importante, onde ele está neste momento. E onde ele vai chegar. É uma compreensão holística, global, universal da Bíblia. É por isso que nós não compreendemos a Bíblia com um texto isolado. Todo entendimento tem que estar atrelado ao todo. Moisés entendeu, compreendeu o processo, as razões. Os filhos de Israel não. Entendeu só o seguinte: Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou maná, Deus tirou água da rocha, Deus fez isso. Que bom, ele fez e faz. E nós até que gostamos e somos participantes de todos esses feitos. Mas eu não posso ficar satisfeito apenas com os feitos. Eu quero entender o caminho de Deus. Eu preciso de revelação para saber por que Deus saiu da eternidade. O que tinha no coração de Deus, o que ele tensionava, o que palpita no coração de Deus, o que move um Deus eterno se fazer homem.
o que o levou a descer tão baixo. Aquele que estava nos mais altos céus desceu às regiões mais baixas da terra. Efésios 4:7. Por quê? Há um segredo aí. Há um versículo que corresponde a esse. Abre lá no livro de Hebreus. Observem, lembrem-se que lá em Salmo 103:7 fala o quê? Deus revelou os seus feitos. A quem? Aos filhos de Israel. Mas a Moisés, seus caminhos. Agora veja o que diz aqui em Hebreus 3:10. Por isso, isso é Deus falando, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram. Aonde? Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Ah, queridos, se eu pudesse, se eu tivesse o poder de abrir a cabeça de vocês e colocar aí dentro o que eu sinto, o que eu penso, o que eu entendo que Deus me concedeu, eu faria. Mas eu sei que essa noite ainda talvez muitos saiam ainda sem receber, sem conceber os caminhos de Deus. Mas calma, ore, se humilha, abre mão daquilo que o homem te deu, daquilo que a religião te legou. Fala, Senhor, eu estou aqui para que tu, não o homem, ministre ao meu coração. Pode quebrar o que não é teu. E você vai ver. Você vai ver. Eles não conheceram os meus caminhos. Atos capítulo 18, versículo 24 a 26. Nos fala a respeito de um homem chamado Apolo. Está aqui. Quem era Apolo? Há tantos Apolos hoje em dia. Muitos Apolos. Homens de Deus, sinceros, verdadeiros, mas Apolos. Capítulo 18, versículo 24 diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso homem eloquente, falava bem, poderoso de palavras, persuasivo, e tem mais, poderoso em quê? Atenção, quando foi feito esse registro, já havia as epístolas. Isso aqui é o início da igreja. Quando lá atrás Lucas registrou, olha, Apolo é um homem dotado de conhecimento das escrituras, aqui a escritura ele fazia referência. Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias. Por quê? Porque ainda não havia as cartas, ainda não havia os evangelhos, ainda não havia o Apocalipse. Esses livros do Novo Testamento seriam escritos no decorrer da era apostólica. Ainda. Então ele era um homem poderoso em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Tinha clareza sobre as profecias que falavam a respeito de Cristo. Era um homem eloquente, um homem poderoso, um homem persuasivo. Continua. Era ele instruído em quê? No caminho. Ele tinha instrução dessa trajetória. Atenção, igreja. Ele tinha conhecimento do caminho. O caminho de Deus quer dizer a trajetória de eternidade a eternidade, cruzando o tempo. Então ele compreendia muito do caminhar de Deus, da trajetória de Deus. Amém? Mas vamos ver o que vai acontecer. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito,
falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele falava de Cristo, do Jesus homem, Messias. Então ele conseguia convergir as profecias do Antigo Testamento e confluir essas profecias no cumprimento de Cristo. Ele conseguia provar: este homem é o Cristo, de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Mas aí começa uma informação negativa. Conhecendo apenas, esse apenas não está restringindo o batismo de João. Quem é João? João Batista. Ou seja, na trajetória de Deus, no conhecimento do caminho de Deus, Apolo caminhou juntamente com Deus na revelação da Bíblia até João. Ele não continuou mais. Ele parou, ele estagnou no conhecimento desse caminho até João. Apolo, você precisa avançar. Apolo, você tem que adentrar as epístolas para ir conhecendo este caminho de Deus. Tem que entrar no Apocalipse. Por que que os líderes de hoje, pastores, não ensinam o Apocalipse? E não querem ensinar, e não querem saber, porque acha que não devemos saber, ou que não tem importância. Tem que entrar para entender todo o caminho de Deus. Apolo, embora tivessem todas boas qualidades, mas conhecia apenas o batismo de João. Então ele não conhecia a totalidade do caminho, ele conhecia apenas uma parte do caminho, da trajetória até João. Ele não entendia daí por diante. O que aconteceu? Versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila. Então, Apolo estava pregando, Áquila e Priscila estavam olhando aquele homem pregar. Priscila e Áquila eram um casal, cooperadores de Paulo, discípulos de Paulo, que aprendia com o apóstolo Paulo, que tinha conhecimento do caminho de Deus depois do batismo de João, mas que viu naquele homem Apolo: olha, Priscila, veja, aquele homem é um homem de Deus. Vejo nele, sim. Olha como ele fala. Mas você vê que ele só fala até o batismo de João. Ele não sabe do batismo de Jesus. Ele não sabe do batismo nas águas. Ele não tem conhecimento do batismo no Espírito Santo, como hoje também a maioria dos cristãos não possuem. Ele também não tem conhecimento do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo, do que é a vida de Cristo em nós. Ele não sabe o que é regeneração, ele não sabe o que é santificação, ele não sabe o que é a edificação da igreja, ele não sabe essas coisas. Ele não sabe o que é o reino milenar, ele não tem conhecimento. Como muitos cristãos hoje nunca ouviram falar que existe um reino milenar, e os que já ouviram não sabem para que funciona, para que serve. E como então não acha que não serve para nada, então para que pregar? Para que falar de reino milenar se não tem futuro nenhum? Não tem razão de existir. Veja. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e o que diz aí? Com mais exatidão lhe expuseram o quê? O caminho, a trajetória. Apolo, Deus saiu na eternidade passada, ele foi caminhando. Cada dispensação é um caminhar, cada momento é um caminhar de Deus. E agora nós vamos mostrar com maior exatidão este caminho, adentrando até chegar na eternidade futura. Quantos querem conhecer o caminho de Deus? Este caminho, o caminho do reino, de eternidade a eternidade. Mas para entender este caminho, precisamos de ter revelação. Sem a revelação do Espírito Santo, nenhum de nós é capaz de entendermos. Talvez, é possível que você fique aqui até domingo, tome nota de todas as mensagens, nem pisque os seus olhos, e ao sair daqui,
você saia ainda criticando essas mensagens. É possível. Se você não tiver revelação, você vai falar do tempo, como aquele pastor fala muito. Mas se você tiver revelação, você vai falar assim: por mim ele falaria a noite toda, que eu estaria ouvindo, absorvendo. Porque quando a gente assiste um jogo de futebol, ele pode entrar para prorrogação, para os pênaltis, a gente está lá. Ou não? Na fila do cinema, que quer assistir o filme, fica lá. Depois fica lá na cadeirona até acabar. Depois sai feliz, contando um filme para as pessoas. Na fila do IDAB, dorme na fila. Na fila da Fundação Bradesco, tinha uma fila enorme, não tinha? Dorme na fila. Mas quando é a palavra, ai, ui, né? Dói tudo. Para entendermos a mensagem do reino, precisamos de revelação. Quero concluir essa mensagem lendo com os irmãos Mateus capítulo 13. Hoje é a introdução do que nós veremos ao longo da conferência. Aleluias. Este caminho de Deus, essa trajetória de Deus, não pode ser entendida com a mente humana, com os conceitos humanos. Sabe por que às vezes você fala algo de Deus para uma pessoa, a pessoa fala assim: eu não concordo. Mas está escrito. Eu sei que está escrito, mas eu acho que não deveria ser assim. Ou pelo menos continuo achando que deve haver um outro sentido, não sei e tal. Quem sabe um dia. Sabe por quê? É porque a Bíblia é um livro espiritual. E nós temos uma mente carnal. O que Deus fala em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Se você quer ter revelação de Deus, deve partir desse princípio: abandonar os meus próprios pensamentos para absorver pensamentos sublimes, pensamentos transcendentes, pensamentos eternos. Eu quero compreender com o meu pensamento. Não vai entender. Não vai entender. Não vai. Os meus pensamentos não são os vossos, e os meus caminhos, também não é. Ou seja, se fosse eu faria isso. Eu estava conversando com um grupo de pessoas, e no final da conversa, depois da exposição da palavra, uma jovem falou assim: você foi convincente. Você foi convincente. Eu sei que eu tenho que estudar mais. Mas se for deste jeito mesmo, como você expôs, eu cheguei a uma conclusão. Falei: pois não. Eu sou muito mais misericordiosa do que Deus. Engraçado? Vocês estão achando engraçado? Isso não é de rir, não. Isso é de chorar. Eu sei que é engraçado, sim. Eu entendo o sorriso dos irmãos. Mas é de chorar. Aí eu falei: muito bem. Por que você é mais misericórdia? Ela expôs a situação, aí nós convencemos que ela não tem nada de misericórdia. Chegou ao final, tudo bem. Mas verifique, por que chegou-se a essa conclusão? Porque ela queria entender a soberania de Deus com seus próprios pensamentos. Não tem jeito. Não tem jeito. Os meus pensamentos não são os vossos. Então, para termos revelação, precisamos abandonar os nossos próprios pensamentos. E tem mais, não é nem os nossos próprios pensamentos. Porque ninguém aqui tem pensamento próprio. Porque nós somos o produto de uma geração. Nós somos o produto de um sistema. Nós somos o produto do cosmos. Nós pensamos como Satanás pensa. Não se assuste. A mente do homem está forjada pelo príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. É um mundo que foi planejado, e ele diz a cor que você gosta, a cor que você não gosta, a novela que você gosta, a novela que você não gosta, a comida que você gosta e a comida que você não gosta. Em um lugar ele diz que mulher bonita é mulher gorda, em outro lugar diz que mulher bonita é mulher esquelética, anoréxica mesmo.
E assim o povo assume o padrão de beleza que o cosmo determina, e por isso a Bíblia fala: não vos conformeis com este século, com esta era, com este aion, de acordo com o grego, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente tem que ser elevada, transformada, conforme a mente de Cristo. E aqui está a mente de Cristo. Palavra de Deus. Aqui é o que ele pensa. Aqui é o conceito de Deus, é o modo de Deus. Por isso aqui em Mateus, e agora aqui vem uma advertência, e cuidado para não confundir e achar que eu estou me contradizendo, porque quando nós falamos de salvação, e vocês são testemunhas que na conferência passada, ao tratar de salvação, nós falávamos do ato soberano de Deus, e de que o homem não tem a participação nesse processo, mas estamos falando sobre reino, e ao tratar sobre o reino, estamos falando com cristãos, com salvos, e ao falar sobre os salvos, estamos falando daqueles que têm, de certo modo, relativamente falando, um direito ou uma escolha entre a carne e o espírito, porque os incrédulos não têm. Incrédulo é carne, o cristão é carne e espírito, e agora ele tem essa oscilação em andar na carne ou andar no espírito, absorver do espírito ou absorver da carne. Então tem essa relatividade dos cristãos, e ao falar do reino, eu digo, você pode ter a sua salvação garantida, mas ao tratar-se do reino, você pode simplesmente, por causa de uma mente terrena, de conceitos preconcebidos, fechar para ti a porta do reino. Talvez muitos não estão entendendo como pode ser salvo e fechar para si a porta do reino. Até domingo você entende. Até domingo você vai entender. Você pode fechar para si mesmo a porta do reino. Veja Mateus capítulo 13. Nós vemos aqui que o capítulo 13 vem depois do capítulo 12. Isso é muito importante saber disso. É muito importante. É um segredo. Não pense que o capítulo 13 poderia vir antes do capítulo 12. Não. O capítulo 13 vem depois do 12, porque o 12 introduz o 13. No final do capítulo 12, o capítulo 12 como um todo, Jesus Cristo veio desde de capítulo 1 de Mateus 1, 2, 3, 4, 5. No 12, ele expulsou de um homem um demônio. Então os escribas, fariseus, sacerdotes começaram a contender com Cristo, e naquele confronto, naquele embate, eles disseram que Jesus expulsava o demônio pelo poder de Belzebu. Foi aí que Jesus Cristo, então, depois de tanto debater numa casa, chegou alguém e falou assim: Jesus, pois não, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te chamando. O que ele disse? Meus irmãos e minha mãe são todos os que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Ora, o que quer dizer isso? Ele está desprezando sua mãe, seus irmãos? Não. Ele está dizendo: olha, hoje vocês desprezaram a mim ao máximo, e portanto, até então eu tinha uma ligação sanguínea com vocês, judeus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Os seus não o receberam, não é verdade? E o que diz em seguida? Todos os que fazem a vontade do meu Pai são minha família. Agora há uma ruptura nessa relação sanguínea e material e carnal, e agora há uma transferência para todo aquele que crer, não importando se seja judeu ou não. Jesus vai partir para outras áreas. Ele agora não está preso ao reino de Israel, porque o reino de Israel é um reino material, é um reino físico. Toda a ação soberana de Deus sobre Israel acontecia na área material.
Até a aliança era material. Se vocês guardarem a minha lei, eu dou para vocês arroz, feijão, berinjela, uma terra boa, chuva, tudo é material. E qual é a obediência da lei? Quando vocês forem lá plantar na terra, cuidado para não semear duas sementes diferentes. Ou seja, era uma relação material. O transgressor do sábado tinha que morrer fisicamente. Se o povo transgredisse as leis, ia para o cativeiro fisicamente. Então essa relação física está ligada ao nascimento de Cristo e sua relação física e sanguínea com Israel. Mas no momento do capítulo 12, que eles rejeitam a Cristo, ele fala: agora eu vou me relacionar com qualquer um, desde que faça a vontade do meu Pai. Agora ele parte para uma ação espiritual. E por isso, ele vai gerar um reino espiritual. Por isso é dito no capítulo 13, versículo 1, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Ele sai da casa, essa casa que representa a casa de Israel, e vai para a beira-mar, porque as muitas águas representam nações, povos e língua. Então ele desagrega da nação de Israel como nação física e vai em direção aos povos, aos gentios. Por isso, a partir de então, ele começa a falar por parábolas. Parábola é sempre um falar para os discípulos do Novo Testamento. Então neste momento ele vai dizer: saiu o semeador a semear em várias paragens, e ele vai semeando, jogando a semente. Eu não posso me prender aqui, só quero mostrar para os irmãos essa transferência. Quando os judeus o rejeitam, e então ele próprio diz: agora os meus pais, minha mãe, meus irmãos, não são mais judeus sanguíneos, mas aquele que faz a vontade. Ele sai da casa, vai para a beira-mar e começa a falar por parábolas, mostrando agora a sua missão de jogar a semente nos corações. São vários tipos de terra, vários tipos de corações. É aí que os seus discípulos perguntam: Senhor, o que essa parábola do semeador quer dizer? O que ela significa? Por que, Senhor, tu nos falas por parábolas? Atenção, versículo 10 do capítulo 13. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso. O Senhor diz: olha, eu revelo a vocês, mas não revelo a aqueles. Verifiquem que aqui está falando de uma revelação de mistérios. Eu consegui chegar até o final da sinopse, mas não consegui chegar até o final do desdobramento do texto. Tanto que eu corri nessa relação, capítulo 12 e 13, né? Talvez não ficou muito claro, mas a gente pode em outra ocasião falar melhor sobre capítulo 12 e 13 de Mateus. De maneira que Jesus está explicando: existem mistérios do reino que não é concedido a todos a compreensão. Versículo 11. Melhor, versículo 12. Pois ao que tem se lhe dará. Você tem? Quem tem? Se lhe dará. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Amados, eu quero deixar claro para os irmãos o versículo 15, para que você saiba proceder de modo adequado como cristão, para que você tenha a revelação dos mistérios do reino. Só terá a revelação dos mistérios do reino aqueles que tiverem a plena compreensão do versículo 15 e procederem de modo diferente do que está aqui. Por que será que o Senhor disse que não revelaria a alguns os mistérios do reino? Por quê?
Porque ele disse que a uns ele revela os mistérios do reino e a outros não. Não estamos falando da salvação, da redenção. Estamos falando dos mistérios do reino. E há necessidade de se fazer separação entre salvação e reino, o que nós faremos em mensagens posteriores. Versículo 15. Porque o coração deles está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Ou seja, eles tinham uma predisposição em não querer ver e não querer ouvir. Na verdade, eles não queriam ouvir. Eles já estavam tão satisfeitos. Já tinha uma religião formada, já tinha Moisés, os profetas. Por que que eu quero ouvir? Sabe quando você, Jailson, chega para uma pessoa e fala: rapaz, eu ouvi uma mensagem, eu queria que você ouvisse. Aí você vê que a pessoa está desdenhando de você, não sei, tal. A pessoa não está interessada, ela não quer ouvir, porque ela acha que não tem que ouvir, ou que já sabe tudo, ou que não tem nada importante, ou que você está numa seita. A pessoa, ela tem uma predisposição de não ouvir. Mas ela for muito sua amiga e ficar te ouvindo, ainda que ela ouça com os ouvidos, ela não ouve. Ainda que ela veja com os olhos, ela não vê. Porque o problema não está na tua pregação, está nos ouvidos, nos olhos e no coração de quem ouve. Quando nós pregamos a mensagem do reino para cristãos, porque a mensagem do reino não é para ser pregada para não cristãos. Para não cristãos se prega o evangelho da graça. Para cristãos se prega o evangelho do reino. E quando se prega para os cristãos o evangelho do reino, há muitos que não querem ouvir, que não querem entender. O coração está endurecido. Aí alguém fala assim: mas Jailson, por que o coração do outro está endurecido? Por que ele não quer ouvir? Quem sabe por que ele não quer ouvir? Alguém que conhece alguém que não quer ouvir? Cristão que não quer ouvir? Conhece? E por que que esse indivíduo ou indivídua não quer ouvir? Não é julgamento. Está escrito: para não suceder. A pessoa tem receio que aconteça algo, para não suceder, que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Eles não querem ser curados. Não querem. Estão satisfeitos com a religião cristã romana. Sim, eu sei que é assim. Quando a gente fala do mundo, do cosmos, a gente sempre pensa no carnaval, na feitiçaria, nas religiões pagãs. Mas eu quero dizer para os irmãos que nunca houve uma expressão do cosmos tão grande como nos dias de hoje no meio do cristianismo. É preciso que você fale: Senhor, eu quero ver com os olhos, eu quero ver com o coração, porque somente depois que eu ver com os olhos e ver com o coração, eu posso me converter e ser por ti curado. Eu quero ser curado nessa conferência. Quantos querem ser curados? Diga amém. Glória a Deus. Essa introdução foi